A lenda do lobo de São Judas em Palmares, Pernambuco. O povo de Palmares, no coração de Pernambuco, sussurra a lenda de um ser aterrorizante, o lobo de São Judas. Há quem diga que, nas noites mais escuras, quando a lua cheia brilha no céu, um lobo gigantesco cavita pela cidade. Os desaparecimentos de crianças alimentavam os medos e os contos. Desde 1918, 5 garotinhos estavam sumidos, como se tivessem sido engolidos pela escuridão. Luzia, uma jovem de olhos tristes, perdeu seu irmão em uma dessas noites sinistras. As lágrimas dela eram ecos de desespero que ecoavam nas casas de Palmares. Uma comunidade que, a cada dia, se afundava mais na miséria. Joaquim Galdino era um homem simples, desses que muitos conheciam pelo olhar amável e pelas mãos calejadas. Ele e Benedita, sua esposa, enfrentavam a escassez que varria o vilarejo. As colheitas haviam falhado, e Joaquim já não trazia comida suficiente para casa. O peso da fome era um espectro que o seguia. Benedita, com um olhar pleno de amor, mesmo debilitada, insistia que tinham que ter fé, que uma solução apareceria. Numa noite de tempestade, uma batida forte na porta os deixou em alerta. Ao abrir, encontraram um homem estranho, seu semblante coberto pela sombra da capuz. Ele ofereceu a Joaquim um frasco de óleo, ameaçador como a obscuridade que pairava sobre eles. Esse óleo traz poderes de caça, disse ele com um tom grave. Mas o preço, meu caro, é horrendo. Você deve caçar carne nova, macia de criança. O desespero fez gargalhar interior, um grito caloroso que ardia em sua alma. Joaquim hesitou. O horror provocado por aqueles desaparecimentos poderia tocar sua vida próxima. Ele se lembrou de Luzia e de como seu choro ecoava pela aldeia quando perdera o irmão. O medo da miséria e a pressão de sustentar Benedita tomaram conta dele, e numa decisão fatídica, ele aceitou o que queria evitar. Ao aplicar o óleo, ele não apenas se transformou num lobo, mas também se entregou a uma besta sedenta de sangue. Naquela noite, a lua cheia iluminava, e com cada uivo, uma nova criança desaparecia. Joaquim não reconhecia mais seu reflexo. Enquanto isso, Benedita, alheia ao que se passava, dormia tranquila, esperando por um marido que ainda não conhecia a verdadeira natureza de Joaquim. O que seria da vida de Joaquim agora, entre homem e besta? As sombras da aldeia começavam a sussurrar, e os murmúrios se espalhavam. Um desejo crescente de buscar a verdade que se escondia por trás dos desaparecimentos. O lamento de Luzia tornava-se uma canção de justiça. A dor dela chamava por respostas. Quando a linha entre a humanidade e a monstruosidade se desfazia. Qual seria o destino de Joaquim e de todos em Palmares? Ei, antes de continuarmos com essa história, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, o uivo de Joaquim ecoava pela vila de Palmares, mas havia algo diferente no ar. O medo e a dúvida se entrelaçavam como sombras, e as estrelas pareciam testemunhas silenciosas do horror que se desenrolava nas ruas escuras. Cada criança que desaparecia
aumentava o peso na mente de Luzia. Ela insistia em procurar seu irmão, convencida de que uma resposta seria encontrada. Mas dessa vez, as coisas tomariam um rumo inesperado. Quando Joaquim, agora consumido pela sede de sangue, se preparava para atacar mais uma vítima inocente, um estalo rasgou o silêncio da noite. Uma mulher, de cabelos brancos como a neve, emergiu das sombras. Seu olhar, ardente e intenso, paralisou Joaquim. Ela parecia ser uma antítese da escuridão que o consumia. Você se esqueceu de quem você realmente é, Joaquim. Seu tom era como um lamento. Deixe essa besta dentro de você ir. Ela não é quem você nasceu para ser. Aquelas palavras soaram como um chover de relâmpagos na mente confusa de Joaquim. Ele teve um breve momento de lucidez e reconheceu a mulher. Era Dona Esperança, a curandeira da aldeia, uma mulher de sabedoria e mistério. Muitos falavam dela como uma figura que conhecia os segredos escondidos na terra e nas almas. Não deixe a escuridão dominar seu coração. Você precisa se lembrar. Ela implorou, a voz aflita, mas firme. A história do Lobo de São Judas não é o que você pensa. Ele não é apenas uma lenda, mas um espelho do que acontece quando o desespero toma conta. Joaquim hesitou, se contorcendo entre a besta e o homem que costumava ser. As vozes das crianças desaparecidas ecoavam em sua mente como lamentos de um mundo em ruínas. Mas ele estava em um combate interno. Sua essência humana estava sendo zelada pelas garras que agora o controlavam. Luzia, enquanto coletava forças para enfrentar os horrores que assombravam sua comunidade, percebeu uma cena estranha se desenrolar à distância. Com o coração disparado, ela se aproximou do local, seu instinto dizendo que Joaquim estava lá. Ao chegar, o que viu a deixou paralisada. Seu vizinho, agora em forma de lobo, cercado pela misteriosa Dona Esperança. Você ama a sua esposa, não ama? Dona Esperança questionou Joaquim. As palavras dela eram como facas. Ela está sofrendo, Joaquim. O que você está fazendo para ela? Pense em Benedita. Súbito, a imagem dele devorando crianças tornou-se um fardo insuportável. O amor que sentia por Benedita e a culpa o consumiam. Ele não queria que ela soubesse do que ele se tornara. A raiva, a fome, a dor, tudo se juntava em um turbilhão de emoção. Ele era um cão sarnento, mas ainda carregava a possibilidade de redenção. Um grito rasgou a noite. Luzia, em um impulso de desespero, gritou pelo irmão. Um eco distante trazia a resposta, o choro de uma criança. O que parecia um eco distante agora se tornava uma realidade próxima, como se seu irmão estivesse à espreita nas sombras. Nesse instante, uma reviravolta chocante. Dona Esperança ergueu a mão, revelando um colar. Aqui está a resposta. O que você precisa para desfazer essa maldição? Ela exclamou. Mas antes que Joaquim pudesse reagir, ela foi atingida por uma luz ofuscante que pareceu surgido do chão sob os seus pés. No exato momento que a luz piscou e pareceu engolir Dona Esperança, Luzia sentiu a conexão profunda com seu destino. A luta de Joaquim se intensificava, e quando a claridade se dissipou, ela percebeu que Dona Esperança não estava mais lá, e Joaquim não era mais um lobo. Mas o que ele se tornara? E onde estavam as crianças? A resposta ecoava na calada da noite. E Luzia sabia que a batalha estava longe de acabar. Ela encarou Joaquim, agora em sua forma humana novamente, mas com olhos que carregavam algo mais. Uma verdade obscura e aterradora que ambos ainda precisavam enfrentar. Qual seria o preço a ser pago para libertar Palmares das garras do Lobo de São Judas? Naquele instante,
Enquanto Luzia e Joaquim se encaravam, um vazio ensurdecedor pairou no ar. O peso das ações de Joaquim ainda reverberava, mas algo mais se escondia nas sombras ao redor. Luzia, com o coração acelerado, sentiu um frio na espinha. O que viria a seguir? Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. De repente, um estrondo ecoou, e a terra sob eles começou a vibrar. O chão se abriu em uma fenda imensa, revelando uma luz ofuscante que parecia puxar tudo em sua direção. Era como se a própria terra estivesse reclamando o que lhe pertencia. Luzia gritou, e Joaquim, perdido entre o horror e o desespero, se virou para ela. Não, Luzia! Corra! Ele tentou se aproximar, mas a luz surgia mais intensa, como uma mão gigante tentando agarrar tudo ao seu redor. A figura de Dona Esperança havia desaparecido, mas as palavras dela ecoavam na mente de Joaquim. Ele se lembrava das lendas sobre os poderes ocultos da terra, que poderiam ser despertados em momentos de grande angústia. Mais um estrondo e o chão se despedaçou. Mas o que estava surgindo era um ser monstruoso, metade homem e metade lobo, um híbrido de tudo que Joaquim se tornara. Os habitantes da aldeia começaram a gritar e correr, o pânico tomando conta da cena. Luzia observou horrorizada à medida que a criatura se erguia, os olhos brilhando com uma ferocidade que fazia o coração dela gelar. Horror havia se materializado. Ela não conseguiu pensar. A única coisa que a movia era o desespero por seu irmão. Mas então, no meio do caos, algo a atingiu com uma clareza devastadora. O ser monstruoso não era apenas uma criação do óleo, era a encarnação do que Joaquim havia se tornado, uma faceta da sua própria dor e desespero. As crianças que haviam desaparecido estavam lá, não em forma física, mas como ecos de sua culpa. Joaquim, Luzia gritou, seu coração apertando. Você tem que resistir. Lute contra isso. Mas Joaquim olhou para o ser diante dele e para Luzia. Ele estava preso entre a criatura voraz que o preenchia e o homem que ele havia sido. A batalha se intensificava, e ele sentiu que a escolha não estava apenas em suas mãos, mas em todas as almas daquela aldeia que haviam sido arrastadas para essa maldição. Nesse instante, uma verdade impactante o atingiu como um soco no estômago. O ser monstruoso não era apenas o resultado do seu desespero. Ele era o portador de um segredo horrendo, algo que o conectava a Luzia e às crianças desaparecidas. Na verdade, Luzia não era apenas uma vizinha. Ela era parte de sua própria família. Ele havia perdido o contato com a realidade e com seu passado. O irmão dela, o irmão perdido, era também o seu filho. O choque paralisou Joaquim. Luzia percebeu a mudança em seu olhar. E antes que pudesse perguntar, uma nova onda de luz surgiu. Desta vez, mais intensa, fazendo o terreno tremer com uma força inesperada. O ser, agora furioso e inconsequente, começou a avançar em direção a Luzia, a fúria derrubando árvores e pedras à sua passagem. Corra, Luzia, você precisa ir! Joaquim gritou, mas a revelação ainda o prendia. Ele havia matado seu próprio filho sem saber. E agora, a única chance de redenção era enfrentar a besta que ele mesmo havia se tornado. Eu não posso deixar você. Precisamos acabar com isso. Luzia insistiu, seus olhos ardendo com determinação. Mas enquanto as palavras dela ecoavam, a criatura parou abruptamente, sua forma se desfazendo em uma nuvem de sombras que circundavam Joaquim. E naquele momento, ele se viu cercado por olhos perdidos, vozes de crianças desaparecidas gritando por ajuda. O que faria agora? O que essa revelação significava para os dois? O instinto de proteção contra a criatura que ele se tornara se misturou a um desejo de salvar o que ainda restava de sua humanidade. Corações batiam rápido, os mebos se entrelaçando, a batalha que se aproximava,
estava longe de ser uma simples luta contra o sobrenatural. Era uma questão de sobrevivência, de luta contra a desesperança que hibernava nas sombras da sua alma. A adrenalina preenchia o ar pesado, e enquanto Luzia e Joaquim se preparavam para enfrentar uma batalha que deixaria cicatrizes profundas, a verdade emergia como uma tempestade. Agora havia muito mais em jogo do que apenas suas vidas. O que iria acontecer em Palmares? A história do Lobo de São Judas estava apenas começando a se revelar, e a linha entre a redenção e a maldição nunca foi tão tênue. A luta entre a humanidade e a besta dente. Luzia olhava para ele, seu coração disparado. O ser monstruoso à sua frente, uma sombra viva de desespero e dor, pulsava como uma tempestade pronta para desabar. Joaquim respirava pesado, dividido entre o amor e a fome insaciável que o consumia. Mas naquele instante crítico, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu do centro da escuridão, confundindo todos à sua volta. A criatura hesitou, seus olhos brilhando com um brilho sobrenatural. Luzia sentiu seu corpo gelar, enquanto o céu parecia responder a uma chamada antiga, uma força ancestral que o mundo não via há muito tempo. E, de repente, uma figura familiar surgiu daquela luz. Era Benedita. Com um olhar imperturbável, ela caminhava em direção ao seu marido transformado. As vestes simples a rodeavam como um halo. Luzia ficou paralisada. Não sabia se via um espírito ou uma ilusão. Mas Benedita não estava morta. Ela estava ali, firme e decidida. Joaquim! A voz dela soou clara como um sino, cortando a tensão do ambiente. Você não está sozinho nessa batalha. Lute, meu amor. As palavras dela eram como um bálsamo sobre suas feridas. Joaquim congelou, seus sentimentos colidindo como ondas de uma tempestade. Ele a viu, não mais como uma presença perdida, mas como a âncora da sua humanidade. As memórias de amor e esperança tomaram conta dele. Uma faísca de lucidez emergindo da escuridão. Mas então, a luz ao redor de Benedita começou a pulsar, e a cena ao redor se distorceu. Ele não pode ser salvo. A voz da criatura ressoou, grave e ameaçadora. Essa é a essência dele, a glória do Lobo de São Judas. Então, como que invocando uma força sobrenatural, cada um dos desaparecidos começou a emergir das sombras. As crianças que estavam perdidas apareceram uma a uma, todas vestidas em trajes humildes, mas seus rostos carregavam uma expressão de anseio. Luzia reconheceu seu irmão, o pequeno que havia procurado tanto. Ele estava ali, mas para seu desespero, reconheceu também Joaquim. No rosto de uma das crianças estava a mesma semelhança que ele viu em seu filho, um eco claro do que poderia ter sido. O choque a atingiu como um raio. E se Joaquim não fosse o único responsável nessa história? E se tudo não passasse de uma maldição que se repetia por gerações? Nesse momento, o horror se estabeleceu. A criatura à frente começou a se transformar. Margaridas de tristeza e dor, revelando 1000 rostos. As crianças eram parte desse ciclo. Elas não só o apavoravam, mas refletiam o ciclo de dor que já havia consumido suas vidas. Vocês todos, Luzia murmurou, os olhos cheios de lágrimas. Não é possível. O que está acontecendo? Todas as almas que você vê, Benedita falou, agora mais próximo de Joaquim, são as de pessoas que se perderam nesse ciclo de desespero. Jamais podemos quebrar a maldição alimentada pelo medo e pelo ódio. A besta rugiu, o som vibrando através do chão, enquanto perdia a forma, lutando com a verdade.
O mundo à sua volta estava mudando, e o que antes parecia claro, agora se dividia em sombras e luzes entrelaçadas de histórias não contadas. Você não pode aceitar essa maldição. Você é mais forte do que isso, Joaquim! Benedita gritou, mas sua voz tremia com a tensão de tudo o que estava em jogo. Joaquim se sentia perdido. Agora a responsabilidade que carregava era imensa. O peso dos ecos de vidas perdidas o sufocavam. Como posso lutar contra o que eu mesmo me tornei? Antes que eles pudessem compreender o que estava acontecendo, a terra sob eles começou a tremer e o céu a escurecer. Uma fissura surgiu, mais brilhante que a própria noite. Luzia, Dani, as crianças e até mesmo Benedita pareciam ser puxados para a luz. E foi ali, diante daquele brilho ofuscante, que Joaquim finalmente entendeu a cruel ironia. Ele era tanto lobo quanto as crianças que havia devorado. E a única maneira de quebrar a maldição seria abraçando não apenas sua humanidade, mas também o que tinha se tornado. Vocês precisam ir, ele gritou, determinação nascendo do desespero. Vou enfrentar isso, por todos vocês. E como eco de sua promessa, ele lançou-se em direção à criatura. Sua forma agora se contorcendo entre homem e besta, à medida que a luz os envolvia completamente. O que aconteceria com Joaquim agora? A batalha estava apenas começando, e os segredos ainda estavam se desenrolando nas profundezas da noite. Luzia sabia que o caminho à frente seria repleto de dor e descobertas, mas algo dentro dela a instigava a seguir. As respostas estavam bem diante deles, e o destino de Palmares dependia de sua coragem. Naquele instante, enquanto Luzia e Joaquim se encaravam, o pânico e a esperança se entrelaçavam na atmosfera pesada. A figura monstruosa diante deles tremia, como se o mundo estivesse prestes a se despedaçar em 1000 pedaços. Mas antes que Joaquim pudesse mergulhar na fúria, um som profundo ecoou, partindo o ar como um trovão. Era como se a terra estivesse gritando. Eles voltaram. A voz de um aldeão cortou o silêncio. Os habitantes de Palmares, com rostos pálidos e olhos arregalados, surgiram das sombras, levando Luzia a perceber que não estavam sozinhos. As pessoas estavam ali, unidas, mas uma sensação de terror as envolvia. Os murmúrios eram altos, e o medo se espalhava como fogo em palha seca. Eles? Quem está de volta? Luzia perguntou, a voz trêmula. Joaquim estava paralisado. Sua mente girava em espiral. Ele sentia que a revelação iminente mudaria tudo. Eles, os filhos das mães que você devorou! Um homem gritou, apontando para Joaquim, seu rosto contorcido de ódio e desespero. O sinal de acusação estava claro. Você é o responsável por essas vidas perdidas. Luzia olhou para Joaquim, o coração pesado como chumbo. Mas o que se seguiu foi ainda mais insano. Uma mulher, vestida em trajes antigos, apareceu entre a multidão. Era uma figura marcada pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria incontestável. Eu sou a mãe deles, ela falou, a voz ecoando com poder. E eu vim para terminar o que começou. A maldição que se abateu sobre esta terra não é apenas sua culpa, Joaquim. As palavras dela ressoaram como um sino de alerta na mente dele. A maldição. Antes de poder entender, ela levantou a mão e conjurou uma luz ofuscante que os envolveu, fazendo todos se coçarem como se estivessem sendo puxados para um abismo de luz. E então a verdade veio como um raio. Você não é apenas um homem, a mulher continuou, as vozes das crianças ecoando ao fundo. Você é o lobo,
o lobo de São Judas. Mas o que nunca soube é que você não foi criado apenas pela sua própria ganância. Sua linhagem carrega este legado, uma maldição de gerações que começou antes de você nascer. A revelação despedaçou Joaquim. Ele não era apenas a vítima de sua própria miséria. Ele era a encarnação de um ciclo de dor que durava há séculos. Assim que as vozes infantis começaram a se entrelaçar com as suas dantescas lembranças, Luzia olhou para ele, os olhos marejados. Então você não é apenas um assassino. Você foi feito para ser este monstro. A dor na voz dela cortava o ar. Uma jornada de descoberta e traição rolando entre eles. A mulher se aproximou, um brilho de esperança nos olhos. Mas é o que você faz agora que realmente importa. Podemos quebrar a maldição se você escolher. Se você se recusar a alimentar o lobo e, em vez disso, tentar salvar todos nós. Luzia, observando tudo, teve um instante de clareza física. Entre lágrimas e desespero, ela percebeu que tinha um papel nesse jogo do destino. Ela não era apenas uma vítima. Era também uma parte do quebra-cabeça. Se Joaquim tinha sangue das crianças desaparecidas, então ela, por sua vez, tinha uma conexão que ia além do que imagina. Sem saber, sua própria linhagem tinha algo escondido naquele horror. Isso não pode ser real, Luzia gritou, enquanto a luz da mulher brilhava intensamente. Como vou perdoar isso? Como posso lidar com isso? A mulher respondeu. A resposta está dentro de você e de Joaquim. É uma questão de amor, de sacrifício. O que você está disposta a perder pelo futuro? E na mesma fração de segundo, o chão começou a tremer novamente. As sombras da noite se tornaram profundas, enquanto as crianças desaparecidas pareciam estar cada vez mais próximas, como se aguardassem algo. Uma onda de terror e desespero tomou conta da cena, e Joaquim sentiu que estava à beira de uma escolha que mudaria tudo. As verdadeiras garras de seu passado o apertavam, e como ele poderia decidir entre a humanidade e a besta que vive nele? O que aconteceria agora? O destino de Palmares estava prestes a ser decidido, e as almas perdidas observavam, esperando que alguém finalmente quebrasse a corrente. Tudo o que ele e Luzia haviam acreditado estava prestes a se desfazer, como o sol começando a emergir no horizonte, sombra e luz misturando-se em um novo dia que ainda prometia muitos mistérios. Enquanto Luzia e Joaquim tentavam entender a revelação da mulher, a atmosfera pesada se transformou em eletricidade. Os aldeões recuaram um passo, mas seus olhos tinham uma mistura de medo e esperança. Nós podemos mudar isso, a mulher insistiu, prendendo o olhar de Joaquim. Mas antes que ele pudesse responder, algo estrondoso aconteceu. Um grito cortou a noite, ecoando como um trovão. Era um som profundo, ensurdecedor que fez a terra tremer novamente. Luzia virou-se rapidamente, seu coração disparando. O mistério se desdobrava diante deles. Um rastro de luz intensa surgiu no céu, como uma porta se abrindo para outro mundo. E então, uma figura emergiu da luz, uma sombra que se afastava da emoção do grupo. Era Gonçalo, um velho da aldeia, conhecido por suas histórias de terror e magia. Mas sua aparência estava mudada, vestido com um manto resplandecente. Ele parecia mais como um espírito do que um homem. Os olhos dele brilhavam intensamente enquanto ele se movia na direção do caos. No que você se tornou, Joaquim? Ele falou com uma voz que carregava a sabedoria dos antigos. Você é a chave para tudo isso. Você não sabe, mas a maldição é sua, mas também é minha.
O que você quer dizer? Joaquim gaguejou, suas palavras entrecortadas por confusão e medo. Essa história não começou com você, continuou Gonçalo, mas com sua mãe. Você vê, Joaquim, a linhagem do lobo de São Judas não é apenas uma herança maldita, mas um ciclo de dor gerado pela mesma mulher que você ama. A verdade é que sua mãe fez um pacto para salvar a família, e não para garantir o bem da aldeia. Ela entregou não só sua alma, mas a de muitos ao lobo. Os murmúrios da multidão aumentaram. Luzia olhou para Joaquim, que parecia desmoronar. Como assim? Minha mãe? Como pode ser? Ele não conseguia processar o que ouvia. O passado estava desmoronando em seu peito. As crianças que você devorou, notou alguma semelhança? Você e eu somos enredados nessa história. A maldição é uma extensão do que sua mãe fez para preservar nossa linhagem. Cada pessoa perdida aqui foi uma consequência de uma escolha egoísta dela. Gonçalo olhou para a multidão, gesticulando com paixão. E todos nós perdemos. Luzia levou as mãos à cabeça. A ideia de que tudo isso tinha raízes na família de Joaquim a abalava. E se ela soubesse que você também era parte disso? A atmosfera mudava. As crianças começaram a chorar, e os rostos de dor de cada uma delas se tornaram mais evidentes. A conexão se intensificava. Joaquim viu a imagem de seu filho no rosto de uma das crianças, e a semelhança entre Luzia e a mulher que estava ligada à sua família. Ele precisava de respostas, mas estava preso em um redemoinho de revelações. Você precisa fazer sua escolha, Joaquim, Gonçalo gritou. A maldição pode ser quebrada, mas você deve sacrificar seu próprio futuro. O que você está disposto a perder para salvar essa aldeia? Você pode ser o libertador ou o carrasco. A multidão estava presa entre a revelação e o horror. O peso das ações de Joaquim pesava sobre suas consciências. Luzia, apertando a barra de seu vestido, sentiu a dor profunda de uma verdade que não queria aceitar. Você é o lobo. Mas você também é um homem, Joaquim. O que isso significa para nós? Como um eco distante, Luzia ouviu seu irmão naquele momento. Uma nota de esperança em meio a tanta dor. O relacionamento entre eles se tornava cada vez mais frágil. Estava havia horas enterrado em confusão, mas tudo mudou em uma questão de instantes. Joaquim sentiu a raiva e a culpa emergirem, guerreando uma contra a outra. A pergunta ecoou em sua mente como um trovão. Ele olhou para Luzia, então para os aldeões, e finalmente para Gonçalo. O que ele decidiria? Eu não sei se posso fazer isso. A fraqueza em sua voz soou como um lamento, mas a decisão estava em suas mãos. E enquanto a luz ao redor começava a se apagar, deixando tudo em um manto de escuridão, Joaquim percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que aconteceria agora? A maldição e o legado de sua família dependiam de uma escolha que nada poderia prever. A linha entre libertação e destruição nunca foi tão tênue. Enquanto Luzia e Joaquim tentavam entender a revelação da mulher, uma inquietação crescente dominava o ar pesado. A multidão se debatia entre medo e esperança, os olhares fixos no casal, como se a resposta para sua dor estivesse prestes a se desenrolar. Joaquim sentiu seu coração martelar. Ele tinha que decidir. Mas antes que pudesse formular uma resposta, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um lampejo de luz ofuscante irrompeu do céu, cortando a escuridão como uma faca. A terra tremeu tão forte que muitos caíram ao chão. Os gritos de terror preencheram a noite e, no meio do caos, um estrondo cortante reverberou como um trovão, levando todos a se cobrir os ouvidos. Luzia olhou, assustada, enquanto algo começava a se materializar no centro da luminosidade. Era uma figura, alta, ampla,
envolta em uma aura sombria. Quando a luz se dissipou, todos os olhos se voltaram para o que se revelava. Uma mulher, tendo um semblante que fazia o coração de Joaquim parar por um instante. Era sua mãe, ou melhor, a mulher que ele acreditava ser a sua mãe. Mas havia algo diferente naquela mulher. Seu olhar era frio. Seus lábios formavam um sorriso que levava consigo promessas de desgraça. Mãe, Joaquim quase sussurrou, a incredulidade tomando conta dele. O que você está fazendo aqui? Ah, meu filho. A mulher sorriu, mas não com a ternura que ele lembrava. Você e eu sempre estivemos atados, você sabe disso. A maldição não foi apenas uma escolha. Ela é a essência do que somos. E eu posso ajudá-lo a dominá-la. Um murmúrio percorreu a multidão. Luzia sentiu um nó se formar em seu estômago. Você não pode estar falando sério. A raiva em sua voz era palpável. Seu filho está sofrendo por causa de suas escolhas. Escolhas minhas? A mulher riu, um riso frio e cortante que ecoou na noite. Você não entende, querida. A história se repete. Joaquim, você tem o poder dentro de você para acabar com tudo isso. Você é o lobo e não deve temê-lo. Abraça isso. Joaquim estava paralisado. As palavras da mulher ressoavam em sua mente. Um convite sedutor para abraçar a besta que sempre lutou contra. Mas você me ensinou a amar, a ser gentil. Não quero isso. Ele sentia raiva, confusão, medo. A verdade estava se emaranhando de uma forma que parecia impossível. Amar? Essa é a fraqueza dela. Os olhos da mulher brilharam com uma ferocidade assustadora. Você não percebe que essa dor é o que nos torna fortes? Você é a última esperança desta linhagem. Use seu poder ou aceite seu destino como um prisioneiro do medo. A tensão aumentou e a multidão recuou, insegura do que estava prestes a acontecer. Luzia estava em choque, sem saber se deveria confiar em Joaquim ou na recém-chegada. Você está dizendo que não tem escolha? Que devemos seguir esse caminho de destruição. Exatamente isso. A mulher disse com uma voz que cortou como aço. Apenas aqueles que aceitam o que são poderão quebrar a corrente da maldição. Num segundo, tudo ficou em silêncio absoluto. E então veio a revelação. Joaquim olhou para sua mãe e, em um ato de desespero, se lembrou do que um dia pensou que tinha misturado: amor, dor e um apelo à verdade. O peso de sua decisão começou a se estabelecer. Ele tinha que enfrentar não apenas sua mãe, mas a resposta mais profunda de quem era realmente. Mas antes que pudesse reagir, Luzia, agindo por instinto, saltou para a frente. Não, isso não está certo. Joaquim, você não precisa ser isso. O poder não é o que te define. Não podemos seguir o caminho que nos foi imposto. E então, o inesperado aconteceu. A mulher, ao ouvir Luzia, perdeu a compostura. Em um acesso de fúria, ela se transformou em algo grotesco. As feições dela se distorceram, revelando as verdadeiras garras da criatura que sempre estivera escondida. Sua insolência será sua ruína, gritou, com a voz agora ecoando como um lamento de desespero. A tensão explodiu. Ela se lançou contra Luzia, e um grito ensurdecedor cortou o ar. Joaquim sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seria essa a verdadeira natureza da maldição? Ele percebeu que a ordem das coisas havia mudado. O que ele pensava ser uma causa simples tornou-se um labirinto de dor, amor repleto de traições. No meio do caos, Luzia se lançou em um ato de coragem, completamente disposta a proteger Joaquim até o sacrifício final. Fique comigo, ela gritou com a última força que tinha, enquanto a sombra da mãe dele se erguia monstruosa. E naquele momento, Joaquim percebeu que a batalha estava apenas começando, e ele não fazia ideia do que realmente significava lutar
contra o que repousava dentro dele. A vida de todos em Palmares dependia da escolha que ele faria agora. O que aconteceria? A reviravolta foi apenas o início de algo muito maior. Enquanto Luzia se lançava contra a sombra da mãe de Joaquim, uma tensão palpável pairava no ar. O combate estava prestes a explodir em caos absoluto. Joaquim sentiu uma onda de desespero. As palavras da mulher ecoavam, misturando-se ao medo que fervilhava em seu coração. Ele estava preso em um labirinto de revelações, e a figura à sua frente, agora em forma monstruosa, se preparava para atacar. "Não, mãe, não!" Joaquim gritou, a voz se quebrando, o desespero transbordando. Ele não queria a vida que ela estava oferecendo. Luzia, com o rosto determinado, avançou, decidida a proteger Joaquim a todo custo. Mas antes que pudesse dar mais um passo, uma onda de luz avassaladora irrompeu, deixando todos paralisados. A luz era tão intensa que parecia cortar a escuridão como uma faca. O sangue de Joaquim gelou, enquanto a presença familiar da mulher se tornava ainda mais opressora. E em um instante que pareciam horas, a ideia de morte e desespero se mesclava com uma nova revelação. A mulher concentrava-se, e seus olhos se tornaram negros como carvão. "Você não percebe? Seu verdadeiro inimigo está mais perto do que pensa." Sua voz ecoou, e com o movimento de sua mão, um enorme portal se abriu atrás dela, revelando uma imensidão infinita de sombras e luzes dançantes. "Você tem que escolher, Joaquim. Ou você aceita o lobo, ou você e todos que ama ficarão presos nesta eternidade de sofrimento." Naquele momento crucial, Luzia se virou para Joaquim, seu olhar transbordando de intensidade. "Não. Joaquim, você não pode cair nessa armadilha. Não acredite nela." O apelo dela cortou o ar como um grito de alerta em meio à tempestade. Mas antes que Joaquim pudesse responder, uma voz profunda e conhecida ecoou do portal. Era sua avó. "Joaquim, escute." A figura dela, agora uma sombra massiva de autoridade, irrompeu do portal. "A verdade precisa ser revelada. Seu passado está interligado a algo muito maior." A multidão respirou, indignada. Wilma, a avó, sempre esteve ali, mas agora tinha uma nova e poderosa presença. A maldição não vê apenas o lobo, mas cada escolha feita por cada geração. Joaquim não é o único, e você sabe disso, mãe. Essa última frase atingiu como um golpe. Luzia pulou, o coração acelerado. "Espere, você não pode estar dizendo que..." Wilma olhou diretamente para a mãe de Joaquim, os olhos fixos como se estivessem atravessando décadas. "Você foi a primeira a fazer essa escolha. Você trouxe a dor para toda a família, permitindo que o lobo se tornasse parte de nós." Foi nesse instante que Luzia sentiu que o chão sob seus pés começava a se desfazer. A verdade poderia ser ainda mais cruel do que o horror que estavam enfrentando. As memórias começaram a dançar como fantasmas em sua mente. Ela se lembrou das histórias que ouviu quando criança sobre a maldição da família de Joaquim. A confusão na multidão tornou-se palpável. Murmúrios surgiram como um redemoinho. Olhares de choque, descrença e medo se entrelaçavam. Foi então que um grito cortou a cena. Era a própria mãe de Joaquim, seu semblante em pânico. "Você não sabe o que está fazendo. Isso não pode ser verdade." Teu rosto distorcido pela dor e o desespero. "Assim como você escolheu sacrificar um, sacrifique o outro." Wilma declarou, a sombra de autoridade dominando. E nesse momento, o portal começou a se fechar, a luz sugando tudo que estava ao seu redor. Joaquim sentiu o chão se mover sob seus pés, a confusão se instalando. Ele tinha que decidir, mas que escolha era essa? Entre seu passado e seu futuro,
entre o lobo e a humanidade, entre suas mulheres e seu filho, que mal conhecia. Antes que conseguisse raciocinar, Luzia gritou com uma voz cheia de determinação. Não, eu não vou deixar que isso acabe assim. Vamos juntos. Vamos enfrentar isso de alguma forma. Sua coragem iluminou a cena, mas o portal deixou escapar um rugido ressoante, como se soubesse que algo estava prestes a mudar. E então uma onda de poder, cruel e repentina, atingiu o grupo. Uma força que puxou todos, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Joaquim, Luzia e os aldeões foram varridos para dentro daquele portal aberto, seus corpos girando na luz ofuscante. A cena ficou em um fragmento de tempo, mirando as mudanças que pairavam no ar. Os rostos que uma vez foram familiares, agora eram sombras que se dissipavam. Sob a incerteza da situação, a única certeza era que nada seria o mesmo. O que aconteceria agora? O lobo, a maldição, as mulheres que amava. Tudo se tornava um mistério maior, enquanto cada um deles mergulhava em uma nova realidade. O que iria acontecer com eles no outro lado? As respostas estavam longe de serem claras, mas sua jornada apenas começara. A luz começou a dissipar, trazendo um silêncio ensurdecedor. Joaquim sentia a adrenalina pulsando em suas veias, a atmosfera carregada de tensão. Ele olhou para Luzia, que permanecia firme ao seu lado, seu olhar determinado, apesar do terror que a cercava. A figura de sua mãe se projetava diante deles, uma sombra carregada de segredos e dor. Você não sabe o que está pedindo, Joaquim. A voz dela ecoou, não mais como uma mãe amorosa, mas como uma entidade sombria. O lobo é uma parte de você. Aceite isso e você terá poder. Ele balançou a cabeça, o coração apertado. Não, eu não quero isso. Luzia se virou para ele, seu olhar intenso. A escolha é sua, Joaquim. Não deixe que isso controle você. Mas antes que pudessem se entender, o portal atrás da figura de sua mãe começou a vibrar, como se estivesse se preparando para engolir tudo ao redor. Naquele momento de desespero, Joaquim começou a correr em direção ao portal, decidido a enfrentar isso de uma vez por todas. Luzia chamou por ele, mas o som dela desapareceu como eco em cavernas profundas. Ele estava imerso em suas próprias emoções. Ele sabia que precisava confrontar sua verdadeira natureza, mas a incerteza o consumia. Um choque elétrico percorreu seu corpo ao se aproximar da luz. De repente, a figura de sua mãe se desfez em uma nuvem escura, revelando mais do que ele jamais poderia imaginar. As sombras ao redor começaram a pulsar, e vozes, suaves e agudas, começaram a sussurrar. A dor, a traição e o desespero ecoavam em eco infinito. Ele viu seus próprios medos surgirem como monstros no escuro. E então, uma voz se destacou entre todas. Ele não é apenas um lobo, disse alguém na multidão. Joaquim mal conseguia processar. As palavras eram como facas. Ele virou a cabeça, e lá estava Gonçalo, seu rosto marcado por um olhar profundo. Ele e Luzia têm mais em comum do que imaginam. Você sabia disso? A confusão se espalhou como fogo no campo. Luzia ficou em choque, seu olhar se movendo entre Joaquim e Gonçalo. O que você quer dizer com isso? Eles compartilham uma história que se estende por gerações, afirmou Gonçalo. Foi como se a terra sob eles tremesse. Joaquim, você e Luzia são irmãos. A revelação atingiu Joaquim como um soco no estômago. Ele ficou paralisado. Irmãos? Como isso era possível? As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas não com a beleza que ele esperava. A dor, as perdas, tudo fazia sentido agora, mas de uma forma devastadora. Luzia também hesitou, a mão cobrindo a boca, seus olhos arregalados. Você está brincando, certo?
A incredulidade estava estampada em seu rosto. Não! Gonçalo respondeu, sua voz grave e firme. A maldição que assola Palmares não diz respeito apenas ao lobo, mas também às suas famílias. Você dois compartilham não apenas o sangue, mas a tragédia que criou esses laços. O silêncio na multidão se tornou ensurdecedor. Todos olhavam, cada rosto uma máscara de choque e horror. Joaquim lutou contra a revelação. Uma avalanche de emoções o invadiu. Raiva, culpa, confusão. Como isso poderia ser verdade? Uma sombra se ergueu no fundo, a mãe dele se reorganizando. Você não pode escapar do que é. Ela se transformou em algo ainda mais aterrorizante, uma versão distorcida de si mesma. O lobo não é só um símbolo, é um legado, e agora vocês têm a chance de restaurá-lo. Mas Joaquim não via mais o que uma vez adorava. Ele olhou para Luzia, tentando entender a dor que presenciava. A ideia de que eram irmãos encheu seu coração de labaredas. Isso não é verdade. Nós não somos assim. Ele gritou com todas as forças. E então, com um movimento brusco, a sombra atrás de sua mãe começou a se contorcer, moldando-se a novas formas. O portal criou um turbilhão de luz e escuridão, e a figura distorcida, absorvendo tudo ao redor, parecia mais poderosa do que nunca. João sentiu que o chão se abria sob seus pés, a realidade ao redor começando a desaparecer. Joaquim e Luzia estavam à beira de um abismo, mas não apenas físico. O que eles iriam decidir seria feito com um preço alto. A verdade que emergia não apenas desafiava sua coragem, mas prometia devastar tudo o que conheciam. E no meio desse turbilhão, a única coisa que restava era a pergunta aterradora: até onde você iria para salvar aqueles que ama? No calor do momento, tudo começou a desmoronar em uma espiral de luz, revelando mais segredos. O que viria a seguir? A batalha ainda estava longe de acabar, e cada coração estava à beira de uma nova reviravolta, prestes a ressoar em um futuro incerto. A luz pulsante do portal começou a encolher, como se a própria noite estivesse se recompondo. Joaquim e Luzia se entreolharam, a sensação de desespero e determinação. A figura da mãe de Joaquim evaporou em sombras, e sem pensar duas vezes, eles correram para o ar que parecia denso ao seu redor. Precisavam agir. Esperem! A voz de Gonçalo ecoou, mas a urgência da situação não permitiu hesitação. Luzia agarrou a mão de Joaquim, seu toque quente lembrando-o da humanidade que ainda existia dentro dele. Juntos, Joaquim. Precisa ser agora. O rugido de sua mãe, agora uma sombra distorcida, ecoava em seus ouvidos. A pressão de suas escolhas pulsava em seu peito. Joaquim balançou a cabeça, afastando os ecos do passado. Eu não posso ficar preso em uma maldição que não escolhi. Aqui e agora, vou lutar pelo que é certo. Eles avançaram, enfrentando a sombra. Luzia gritou e um impulso de coragem fez a conexão entre suas mãos brilhar como uma nova força. A energia emanava como se os ancestrais de sua linhagem estivessem despertando junto deles. Vamos quebrar essa corrente. Não somos mais vítimas. Joaquim sentiu a essência de Luzia inundando-o, e suas memórias de dor começaram a se transformar em algo mais: esperança. Era essa a força que precisavam. Eu sou mais do que apenas o lobo de São Judas. Ele gritou, a voz ecoando forte. Eu sou alguém que pode escolher. Subitamente um clarão de luz transbordou de suas mãos entrelaçadas. A sombra da mãe hesitou, como se a centelha de amor e resistência fosse um fogo que a queimava. Luminosidade envolveu Joaquim,
transformando seu corpo e alma. Ele estava se erguendo. Luzia sorriu, o brilho entre eles crescendo. E se eu não deixar você escapar novamente? A sombra rugiu, mas Joaquim se ergueu, agora cheio de vigor. O passado que parecia uma prisão se despedaçou ao seu redor. As vidas que foram perdidas, as crianças que desapareceram, agora eram parte disso, parte de uma liberdade a ser conquistada. Se não lutarmos agora, sempre seremos prisioneiros dessa dor. Em vez de maldição, vamos reescrever nossa história. As palavras de Joaquim saíram como um grito coletivo, ecoando na multidão à sua volta, que começava a se unir na luta. E como uma onda poderosa, todos os habitantes de Palmares foram atraídos para essa nova luz, a união transformando a dor em força. O poder de suas vozes se uniu, ecoando por todo o vilarejo e invocando as crianças desaparecidas. Elas começaram a aparecer, não como sombras tristes, mas como faíscas de alegria, entrelaçando-se na luz. Agora, meu filho, Dona Esperança apareceu, o brilho em seus olhos refletindo a determinação deles. Você se torna o protetor, você é a ordem nesse caos. Escolha salvar a sua família. Com um último uivo, a sombra desmoronou. Em um iluminado momento, tudo se confluiu em um relâmpago de pura luz. Era um renascimento. A conexão pulsava. Joaquim estava ali, na forma humana, mas cheio de vigor e amor. E enquanto a luz envolvia cada um deles, Joaquim e Luzia se entreolharam. O reconhecimento do que eram agora, unidos, não apenas como irmãos de sangue, mas como seres de luz, com a chance de libertar Palmares da maldição. Um silêncio compenetrante se estabeleceu após a tempestade de luz. O pesadelo havia chegado ao fim, mas o futuro era ainda mais incerto. O que iriam fazer com essa nova vida? A jornada não terminara, mas um novo capítulo começava. Você vai querer ficar com a gente para descobrir onde tudo isso vai dar. Então, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos continuar juntos nessa jornada. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda a trazer mais histórias incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e suas teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância disso.